Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e que Ele nos conceda muita luz, muita revelação, em nome de Jesus. Alguém acende aqui para mim, por favor, os candeeiros. Eu quero dizer para você que ontem tivemos na cidade de Vitória uma marcha para Jesus abençoada. Quem esteve lá, levanta a mão, deixa eu ver, irmãos, que tempo precioso. Promovida pelo ajuntamento de todas as igrejas evangélicas de Vitória e da Grande Vitória. Tivemos o apoio da Prefeitura de Vitória. Irmãos, foi muito bom. Proclamamos Jesus pelas ruas da cidade e declaramos que Ele é o Senhor do estado do Espírito Santo e do Brasil. Foi poderoso demais. Muito louvor, muita adoração. Foi por isso que também eu voltei ontem, né? Eu estava no encontro com Deus, preguei sexta, preguei de manhã, e à tarde eu vim para a marcha, estive aí com os pastores da Grande Vitória. Pensa num tempo precioso, irmãos. Sabe, você precisa entender que tem coisas que são proféticas, tem coisas que você precisa estar envolvido, inserido, tem coisas que você precisa participar. Por quê? Porque faz parte da sua vida como cristão. Eu gosto sempre de dar exemplos como, por exemplo, um surfista. Alguém que o estilo dele é ser um surfista. O carro dele vai ser de surfista, não é verdade? A roupa dele vai ser de surfista, ele vai andar com surfista, ele vai participar de congressos, treinamentos, feiras para surfista. Consegue entender isso? Então você, como cristão, você precisa estar envolvido no meio dos cristãos. Eu sempre fui assim. Eu sempre estive no meio dos irmãos, eu sempre estive junto com o povo do Senhor, e isso fez toda a diferença. Isso fez toda a diferença, irmãos. Sabe, na minha caminhada cristã, meu avô, ele não era cristão, ele dizia: o homem é produto do meio. Deus deu revelação para ele. Você vai ser influenciado pelas pessoas com quem você convive, e com quem você tem convivido. Isso vai influenciar a sua vida, ou para o bem ou para o ruim, né? Então você, como cristão, tem que estar no meio do povo de Deus, celebrando a Jesus. Agora só ano que vem tem mais. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor, e eu tenho alguns textos para ler com vocês, e eu queria começar lendo Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1, abra aí a sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O tema da minha pregação, para quem gosta de anotar, é: a escuridão não te define. Vamos repetir? Diga: a escuridão não me define. Fala para o seu vizinho: a escuridão não te define. Aí você pode pensar: pastor, mas eu ando na luz, eu sou luz. A palavra do Senhor diz que nós somos sal e luz. Pois é, mas às vezes você está andando em verdadeiras trevas ao seu redor, densas trevas. Muitos salmistas na Bíblia, eles revelam isso, né? Senhor, envia a tua luz em meio às minhas trevas. Senhor, me ilumina. Senhor, estou passando por um vale da sombra da morte. Nesse vale nem a sombra se vê, completamente escuridão. Então eu quero trazer luz para você sobre isso. E aí eu quero começar lendo aí o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Diga: sem forma e vazia. Já viu quando você profissionalmente está assim, igual a terra, sem forma e vazio? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Eu não sei se eu fico nesse emprego, não sei se eu aceito outra proposta, eu não sei o que eu faço, não sei se eu aposento, eu não sei se eu já peço meu pedido de aposentadoria, eu não sei, eu não tenho saída. Irmãos, a terra estava sem forma e vazia. E aqui vem o grande detalhe, olha aí, ó. Havia trevas sobre a face do abismo. Meu Deus, diga trevas. Trevas, sabe o que é trevas? Aqui é uma verdadeira escuridão, quase que palpável. Você já brincou? Eu brincava muito quando criança de apagar a luz, ir para baixo da cama, e o outro irmão tinha que vir procurar, minha irmã,
Meu irmão, é muito engraçado, e ninguém enxergava nada. Às vezes você está passando por verdadeiras lutas que são verdadeiras trevas. Está tudo sem forma, vazio, bagunçado. Você não sabe o que fazer, aí te bate o desespero. Você fica angustiado. A terra estava assim, irmãos. E o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Vamos seguir. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos ler juntos o 3? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos ler juntos, vamos lá? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Uau! Bastou uma palavra do Senhor, e a luz em meio às trevas brilhou. Sabe o que significa isso? É a minha e a sua vida. Irmãos, em certas áreas que nós estamos passando verdadeira escuridão. É o Senhor brilhando em meio à escuridão. Qual é a nossa tendência? A nossa tendência é achar que primeiro vem o dia, né? Primeiro vem o dia, a luz. Alô? Aí depois vai clareando. Aí depois vai escurecendo. A gente imagina que tudo começa com a luz. E se eu te falar que não? Aqui o exemplo. Tudo começou com as trevas. Diga, das trevas veio a luz. Está aqui, está escrito. Então, a minha oração é que o Senhor te dê revelação agora, nessa hora. Não é da luz para as trevas, é das trevas para a luz. Essa é a ordem. Fala para o seu vizinho, essa é a ordem. Então preste atenção, às vezes você está vivendo um verdadeiro caos na sua vida, está tudo em trevas, está tudo sem forma e vazio. E aí você pensa, é o meu fim, acabou, não tem jeito para mim, vou perder minha empresa, vou perder o emprego, minha família, né, está em verdadeira desordem, eu vou perder minha família. Calma, calma, porque desde o princípio foi assim, diga, das trevas para a luz. Para que você tenha mais clareza, eu vou te mostrar o significado disso. Por exemplo, quando está lá 20 horas, é noite, sim ou não? 22 horas, é noite, sim ou não? Meia-noite, o nome já diz, meia-noite, 24 horas, é noite. Mas quando passa de meia-noite, é uma hora da, não é assim que você diz? Ontem eu fui dormir bem tarde. Mas vem cá, já é dia? Não, não é dia. Por que que não é dia? O que está acontecendo lá fora? Continua escuro. Entendeu, Alex? Continua tudo escuro. E como é que você sabe que não é mais noite? É manhã. 1h, por causa do seu relógio. Você, já deu 1h, eu tenho que dormir. 1h dormir não combina, né? Mas você diz, eu vou dormir 1h. Então você observa que passou da noite para amanhã. Mas eu queria te perguntar, mudou a realidade lá fora? Apareceu o dia? Quando que aparece o dia? Lá para as 5, 6 da manhã. Agora estamos no inverno, né? Amanhece mais tarde. Mas geralmente é lá para as 6 da manhã, começa a raiar, o sol vai saindo e aí é dia. Irmãos, veja bem onde eu quero chegar com você. A ordem é da noite para o dia, mas às vezes já é manhã e continua escuro lá fora. Mas já é um novo dia, e das trevas vai surgir a luz. Das densas trevas da madrugada vai surgir a luz sobre a sua vida, e amanhece 6 da manhã. Mas já é manhã desde a 1 da manhã, desde a virada de meio-dia. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar no seguinte conceito, que as trevas não te definem.
que densas trevas não te definem, que momentos de obscuridade não definem você, não define quem você é, não define as lutas que você passa não define você. E um detalhe, e se eu te falar que Deus já está trabalhando no meio dessa escuridão aí, no meio dessa luta aí que você está passando, diga, repita após mim, diga: Deus está trabalhando, mesmo ainda estando tudo escuro. Quem está me entendendo aí com as suas mãos? Eu quero trazer para você uma perspectiva de densas trevas, de lutas que você está passando, que não define você, não pode definir você. Quem define você é a palavra de Deus, é o que Deus diz ao seu respeito, e você é abençoado, você é favorecido do Senhor. Meus irmãos, essa perspectiva que nós precisamos ter a respeito das lutas que nós passamos. Muitas vezes nós enfrentamos momentos, sabe, de incertezas da vida, e a coisa não é fácil, parece que nós vamos ser derrotados, mas a palavra do Senhor nos ensina que a escuridão não nos define. Você pode falar isso para o seu irmão? A escuridão não te define. Por que que não nos define? Porque a luz, meus irmãos, ela prevalece sobre as trevas. Isso é algo poderoso. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. E é a luz que prevalece sobre as trevas. Então não importa a dificuldade que você esteja passando, sabe? Os testes que você está passando, isso é temporário. Alô? Isso é temporário. Você pode dizer, vai passar? Às vezes eu brinco com a minha esposa, com a pastora Eleni, eu falo, isso vai passar. Já vai passar logo. Aí ela vira ótimas palavras de consolo. Mas é verdade. Quem está sofrendo é ela, né? Às vezes a gente está sofrendo, alguém diz, vai passar. Mãe, então, é mestre em falar isso, né? Calma, meu filho, vai passar. Calma, minha filha, vai passar. Mas o fato que é uma verdade, isso vai passar na sua vida. Essa escuridão, ela não vai perdurar. Pelo contrário, essa noite vai passar e vai vir um amanhecer. Deus vai mudar as coisas para você. Você está sendo aperfeiçoado, melhorado. Você vai ser promovido para novos níveis do seu destino. Acredite em mim, está escrito. A terra estava sem forma e vazia, estava um caos, trevas. O Senhor disse, haja luz, e houve luz. Então, o que eu e você temos que fazer? Nós temos que proclamar a palavra do Senhor. Em meio às lutas, em meio às guerras, nós temos que declarar o que Deus diz ao nosso respeito. E foi assim o que Ele fez na criação. Ele declarou que haja luz. E aí a luz brilhou, meus irmãos. Vai amanhecer. Você pode dizer para o seu vizinho aí, vai amanhecer na sua vida. Primeiro vem, meus irmãos, as trevas, essa é a ordem, e depois a luz. O dia vai raiar, essa tempestade vai passar, e o Senhor vai transformar essas densas escuridão na sua vida, Ele vai transformar em um verdadeiro dia. Isso é algo poderoso, e não importa que tipo de luta você está passando. Eu quero aqui, irmãos, compartilhar com vocês para ilustrar o que eu estou falando. Eu quero ler duas histórias bíblicas. Primeiro, eu quero te dar o exemplo de Paulo e Silas. Atos capítulo 16. Abra aí a sua Bíblia. Atos capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Não, a partir do 12. 19 é melhor. 19, vai direto para o 19, vamos ser objetivo. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro,
Agarrando em Paulo e Silas, agarrando eles, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. O que está acontecendo aqui? Paulo e Silas vão pregar em Filipos, ok? Eles estão pregando o evangelho. E ali, uma jovem adivinhadora, na hora que Paulo passava, ela endemoniada, o demônio falava na boca dela: eis os servos do Deus Altíssimo. Uma vez, duas vezes. Aí chegou uma hora que Paulo se aborreceu, foi lá e expulsou o demônio dela. E aí ela ficou livre e liberta. Mas havia homens que a escravizavam, tirava lucro daquela mulher, das suas adivinhações. E aqueles homens ficaram irritadíssimos. E aí eles foram e denunciaram para os pretores, que eram as autoridades romanas da época. E ali Paulo e Silas foram presos, meus irmãos. Versículo 20, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Uma coisa é apanhar de cinturão do seu pai e da sua mãe, de sandália. Outra coisa é com vara. Eles sofreram, irmãos. Olha aí, versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés e os troncos. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar? Era mais ou menos essa posição aqui, ó. Estavam presos. Depois, imagina a costa deles, como estava. Isso é motivo de louvar o Senhor? Não é. Isso não é motivo de louvar o Senhor. Pelo contrário, eles estavam pregando o evangelho, eles estavam sofrendo muito. Olha o que diz o versículo seguinte, põe lá para mim. Por volta da meia-noite. Que horas? Lembra a sequência? Não é do dia para a noite, é da noite para o dia. Foi assim na criação, é assim na sua vida. Era que hora, gente? Meia-noite. Por que a Bíblia fala e cita aqui meia-noite? Porque foi o horário mais difícil da vida deles. Esse final de semana foi intenso para mim, né? Encontro com Deus, aí marcha para Jesus ontem, acabou lá, era 21h30. Eu estava meia-noite, eu estava pela misericórdia, cansado mesmo, estava exaurido, sem força nenhuma. Esses homens estavam assim. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Mesmo em meio àquelas densas trevas, aquela escuridão, eles louvaram o Senhor. E os demais companheiros de prisão escutavam. Você consegue imaginar aqueles caras, né, das cadeias, das celas ao lado deles, não entendendo nada? Gente, o que é isso? Esses caras apanharam, estão sendo acusados aqui. Provavelmente a sentença de morte, eles estão louvando, eles não estão com medo, eles não estão reclamando do seu Deus. Irmãos, eles louvavam. Aí você ainda diz que às vezes não tem motivo para louvar. Tem sim. Esses homens louvaram o Senhor mesmo em momentos difíceis. Pode passar, por favor. Olha o 26. De repente, diga de repente. Olha, basta uma palavra de ordem do Senhor. Basta uma palavra para o Senhor mudar tudo. Basta um toque de Deus, uma intervenção divina. Sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias. Tudo por causa de quê? De uma oração, de um louvor. E aí o diabo fica na tua cabeça, né? E não vale a pena orar. Para que orar?
Nada acontece? Olha as trevas que você está vivendo. Olha as lutas que você está passando. Olha a situação em que você chegou. Aí você acha que não vale a pena louvar a Deus, não vale a pena, porque você está em densas trevas, meia-noite passando por luta. Nós aprendemos hoje aqui com Paulo e Silas que as trevas não definiu eles. As circunstâncias adversas, o sofrimento não pôde defini-los. Eles continuaram sendo servos de Deus, louvando a Deus. Meus irmãos, isso é algo poderoso. Que tipo de luta você está passando? Que tipo de sofrimento? Esses homens, irmãos, nós aprendemos com ele que não há obstáculo, não há barreira, não há doença, não há enfermidade, vício que possa nos condenar, nos julgar e nos tirar da presença do propósito do Senhor. Com Paulo e Silas foi assim, o calabouço, a injustiça que eles estavam sofrendo, a peia que eles levaram de vara, de pau, eles apanharam de pau, meus irmãos. Eles não ficaram deprimidos, pelo contrário, eles louvaram ao Senhor. Eles não falaram que o Deus deles era injusto, pelo contrário, eles louvaram o Senhor. Eles proclamaram o Senhor, o nome do Senhor. Muitas vezes nós ficamos nos questionando, né? Por que está acontecendo comigo, meu Deus? Por que o Senhor me abandonou? Eles poderiam ter ficado questionando o Senhor, né? Mas não, irmãos. Eles ficaram com a palavra do Senhor. Eles foram cantar. Tem gente que fica mês sem cantar para Deus. Fica anos sem cantar para Deus. Chateado, magoado com o Senhor. Eles tinham, sim ou não? Levanta a mão quem acha que eles tinham motivo suficiente para ficar magoado com Deus aqui. Impressionante. Mas não, eles foram louvar. Eles creram no que o Senhor disse ao seu respeito. Na prática, irmãos, aquelas portas daquela prisão não puderam detê-los. Aquelas correntes não definiram quem eles eram. Aquelas densas trevas não os definiu. Quem os definiu em identidade como homem de Deus foi o Senhor, foi a palavra do Senhor. Que tipo de luta você está passando? Deus vai te livrar. Acredite, pastor, mas eu estou sofrendo. Olha as minhas feridas, pastor. Deus não me ama, não. Deus ama sim. E Ele está com você aí nessa luta. Ele está junto com você. Creia, Ele vai promover livramento na sua vida, acredite. Irmãos, foi assim na vida desses homens de Deus. Sabe, o Senhor abriu a porta do cárcere para eles. E um detalhe, eles ainda ganharam a família do carcereiro para ele, para Jesus. Olha só que poderoso. Eu quero te dar outro exemplo aqui também. É o exemplo de Jó. Abre aí comigo a sua Bíblia, Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto. Uau, não era qualquer um não. Temente a Deus e que se desviava do mal. Olha só que poderoso isso. Impressionante, irmãos. A Bíblia diz no versículo 3, no final, que ele era o maior de todos os do Oriente. O seu testemunho era impressionante. Ao ponto, olha o que o Senhor diz a respeito dele no versículo 7, no final. Olha aí, ó. Jó 1, põe no 8, por favor, 1:8. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus
e que se desvia do mal. Quem que está falando isso aqui? O próprio Deus falando de Jó. Qual é a nossa tendência? Minha oração é que o Senhor te dê revelação aqui, para que você mude a forma de achar que Deus te vê de forma negativa. Deus não te vê de forma negativa. Tem gente que vive acusado, sabe, achando que Deus, fica ali só apontando os seus erros, falando das suas falhas e daquilo que você fez de errado. Não, irmãos. Eu acredito que Jó, como homem de carne e osso, como eu e você, tinha falhas. Mas o que Deus enaltece na vida de Jó aqui? As virtudes dele. Já viu? Tem pessoas, você tem um monte de virtude, mas tem pessoas que só falam o seu defeito. Fixam os olhos só no seu defeito. Sabe por que elas fazem isso? Porque elas não te amam. Quem ama, irmãos, já viu o sujeito apaixonado pela mulher? Não vê defeito nela. Aí Vila vai casar, né? Aleluia, mês que vem, gente. Alguém pode dar um glória a Deus? A gente olha para ela, o jeito que ela olha para o Ignácio, né? E o Ignácio não está aqui, que ele está trabalhando lá no encontro. E está arrebentando na cozinha, só elogios. Homem de Deus, trabalhador, abençoado. A gente vê quando ela olha para ele, os olhinhos dela brilham. Apaixonada. A Bíblia diz, é bíblico, o amor cobre multidão de pecados. Ela só tem olhos de amor para ele, de elogios, não fala o defeito. Não enaltece o defeito. Ei, Deus te ama. Já viu o jargão? Jesus te ama. Não é frase de efeito, não, ele te ama mesmo. E a prova daqui, ele te ama como amou Jó. Ele fala das virtudes de Jó. Meu Deus, isso é impressionante. É o Senhor falando: observar-te o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Gente, isso aqui é poderoso demais. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Viste a minha serva Mara, mulher de Deus, cheia de fé, auxiliadora idônea. Não há na terra ninguém como a Mara. Ah, pastor, o senhor está exagerando. Vai perguntar da minha mãe ali, quem é o John Richard. Você vai ouvir só elogios. Ai, meu filho lindo, maravilhoso, cheiroso, aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque ama. Quem crê que Deus te ama assim? Eu creio que Deus me ama assim, irmãos. Que os olhos dele estão sobre mim e ele enaltece, exalta aquilo que eu tenho de melhor. É assim, pai Ederson? Com os 4 filhos? Aleluia, certeza. Primogênito não apronta demais não, Caio? Rapaz, aquele menino ali, meu filho é uma bênção. O pai enche a boca para dizer, né? Meu filho é uma bênção, um presente de Deus. Posso ouvir um glória a Deus, gente? Então, transforme a sua mente pela palavra. A palavra diz que Deus te tem em alta estima. Foi assim com o servo dele Jó, é assim com o servo dele John Richard. Eu vou repetir de novo, é assim com o servo dele Jó, aí eu vou dizer é assim com o servo dele, eu vou falar o meu nome, você fala o seu, tá bom? Vamos lá? Foi assim que ele fez com o servo dele Jó, e é assim que ele faz com o servo dele John Richard. Acredite, o Senhor, ele põe os olhos em você e ele enaltece aquilo que você tem de mais virtude, meus irmãos. Da mesma forma, eu quero mostrar para vocês aqui que Jó, mesmo em tempos de lutas, de crise, eu não tenho tempo para ler com você, mas você percebe que segue a leitura do livro de Jó falando que ele primeiro perdeu a sua família, perdeu seus filhos, todos morreram. Depois teve todos os seus bens saqueados, roubados. Depois ele foi acometido de uma grave enfermidade, a sua pele escamava,
Não consigo nem imaginar aquilo. Diz que os cães vinham lamber a ferida dele. Com caco ele tirava, raspava a pele dele. Que coisa! Imagina a cena. Jó, ele tinha motivo, meus irmãos, de sofrimento para blasfemar, para reclamar, para dizer que Deus abandonou ele, sim ou não? Sim, muitos motivos. E para completar, a mulher dele chega e diz, aí o negócio foi feio. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, praga. Que coisa, hein? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Que coisa. E aí ele fala algo muito lindo. Põe para mim esse versículo, Danilo, aí, por favor. Ele diz para ela, falas como loucas. Não temos recebido o bem do Senhor? Hã? Por um acaso não receberíamos o mal? Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim para a terra e nu eu vou sair dela. Está aí, olha. Perguntou ainda o Senhor, achou não? Põe para mim aí. Nada, Danilo. Põe na busca aí esse versículo. Versículo 9. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Que coisa, hein? Quantas vezes a gente ouve coisas absurdas em relação ao nosso Deus, através da boca de pessoas que nós amamos. Olha o que diz no 10. Mas ele lhe respondeu, falas como louca. Jó capítulo 2, versículo 10. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Vamos ler juntos? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ele não blasfemou. Que coisa! Meus irmãos, nós temos aqui mais um exemplo de densas trevas, de que alguém estava sofrendo muito, mas nem por isso, irmãos, por causa do seu sofrimento, ele blasfemou, ficou com raiva, amargurado, sabe, confuso, frustrado. Não, meus irmãos, ele não permitiu que aquelas trevas, aquelas densas trevas que ele estava passando, definisse, não, mudasse a identidade dele. Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão mudando muito rápido. Ora, é um crente cheio de fé, aleluia, aí vem um problema, não, pastor, estou desanimado, não, estou triste. Eu estava conversando com um pastor lá de Aracruz, uma família inteira estava seguindo direitinho, indo na célula, eram os anfitriões da célula. E aí, o filho deles foi diagnosticado com autismo. Já viu que hoje tudo é autismo? Estão diagnosticando as crianças, tudo autista. Não é esse excesso de informação. Os pais não estão guardando as crianças. Elas ficam na tela. Eu compartilhei nas minhas redes sociais umas crianças, né? Não sei se é coreano, se é japonês ou chinês, eles dormindo com a mãozinha assim, chorando, expostos a telas, em horas absurdas, 5, 10 horas, para interter. E os pais poderem fazer alguma coisa, cuidado, que isso tem efeito contrário. Irmão, Jó não blasfemou. Jó não murmurou contra Deus. A Bíblia diz que ele não pecou com os seus lábios, pelo contrário, ele creu e se posicionou em fé. Tem um outro texto que eu quero ler com vocês. Ainda de Jó mesmo. 42, versículo 1. Depois de todo o sofrimento que Jó passou, olha o que ele diz. Bem sei que tudo podes,
e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso, Ivonice, em meio ao sofrimento, tá? Aqui ele ainda não estava curado, aqui ele ainda não tinha bens nenhum, foi tudo roubado dele. Essa era a situação dele. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Isso antes do sofrimento, tá? Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Vamos ler juntos? O 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Que coisa, gente. O sofrimento todo, meus irmãos, que ele passou, gerou o que na vida dele? Intimidade com Deus, revelação de quem é o Senhor. Hoje as pessoas estão passando por luta. Ah, pastor, vou dar um tempo da célula. Estava falando da irmã lá de Aracruz, o filho foi diagnosticado, ela chegou para o pastor, ela e o marido, não, nós não queremos mais ser anfitrião, não, nós vamos cuidar do nosso filho. Se afastou da célula, do culto, da igreja, te afastou da comunhão dos irmãos. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Os sofrimentos, as lutas que você passa, as guerras, as densas trevas, te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? Que tipo de cristão você é? Nós vimos aqui 2 exemplos de verdadeiros homens de Deus, que sofreram, mas as lutas que eles passaram fizeram eles se achegar mais a Deus, depender mais de Deus, em vez de murmurar, reclamar. E aí eu quero de uma forma prática te mostrar o seguinte, que quem é maduro se achega mais a Deus. Quem é maduro se achega mais a você. Alô? Quem é imaturo se afasta de Deus, fica chateado. Quem é imaturo se afasta de você, porque fica chateado com você, não consegue te perdoar, se não vai fazer de novo, não perdoa mais, quanto que a Bíblia diz 70 vezes 7. Então, quando uma pessoa, vamos supor que Deus é esse púlpito aqui, está passando por um sofrimento, o que ela faz? Ela se afasta de Deus, em vez de se achegar mais a Ele. Isso, se afastar, simboliza o quê? Imaturidade, falta de capacidade para resolver as coisas no seu coração. Quando as pessoas se afastam de você, significa o quê? Que não ama não, amava só de palavras, de boca para fora. Quando as pessoas se afastam de você, elas estão mostrando que elas não têm capacidade de resolver o problema. Alô? Elas não têm a capacidade, a maturidade de adulto para resolver as coisas. Aí elas se afastam. Então o que é que falta, pastor? Falta amor, falta maturidade, falta compreensão do que está se passando. Isso é típico comportamento de criança. Criança que é assim, imatura. Ela foge do problema, ela não consegue, ela não sabe resolver. Então, observando aqui Jó, a experiência dele, irmãos, é fantástica. Mesmo em meio à luta, à tribulação que ele estava passando, ele continuou crendo no favor de Deus sobre a sua vida. Você é daqueles que crê? Ou você é daqueles que murmuram? Não está aqui no meu script, no meu esboço, mas eu vou te contar sobre o povo de Israel no Egito. A Bíblia diz que os israelitas se multiplicavam, faziam filhos, as mulheres israelitas eram vigorosas. Êxodo capítulo 2, e Faraó ficou preocupado, porque enquanto as mulheres hebreias tinham muitos filhos,
4, 5, 6 filhos. As mulheres egípcias tinham 1, 2. E aí o povo, a população foi crescendo, a população foi aumentando. E aí Faraó falou: faz o seguinte, mata as crianças todas dos hebreus. Dessas trevas, gente, sim ou não? Misericórdia. E quem nasceu naquela época? Quem lembra? Moisés. O diabo já não queria que Moisés nem nascesse, ou se nascesse fosse morto. O que aconteceu, meus irmãos? A mãe dele, Joquebede, escondeu ele. E o manteve ali por um tempo, mas depois não conseguia mais escondê-lo. E aí ela vai e solta ele no rio. Aí vocês conhecem o desenrolar da história. Mesmo em meio a densas trevas, sentença de morte, Moisés foi livrado. Moisés se tornou o libertador do povo de Israel. Depois de 400 anos, o povo escravizado, Deus usa Moisés e salva o seu povo, tira o seu povo do Egito. Eu posso ouvir um glória a Deus, meus irmãos? Que coisa impressionante. Olha aí o livramento. Olha como Deus operou. E aí você vai achar que Deus não cuida de você? Olha para mim, gente. 10 pragas para o povo sair. Foram 10. Aí depois que saiu, passou pelo deserto. Não tinha água, não tinha comida. Eu vou terminar minha pregação falando dessa experiência de Moisés, e eu vou concluir lembrando você da travessia do Mar Vermelho. Eles se deparam diante do Mar Vermelho. Atrás, quem que vinha? Faraó com seu exército. E agora? Os israelitas murmurando, né? Ah, nós vamos morrer. Deus tirou a gente do Egito para morrer aqui na mão, através da espada dos egípcios. Moisés estende as mãos, o mar se abre. Moisés foi o único que louvou a Deus antes. Moisés louva a Deus, Deus fala com ele, Moisés estende a mão, estende a vara, e aí o mar se abre, o povo atravessa o Mar Vermelho. Lá do outro lado, o povo já salvo, o mar cai sobre o exército dos israelitas, dos egípcios, e eles são salvos, livrados. E aí a Bíblia diz que Miriam pega o tamborim, começa a tocar, cantar e celebrar. Todo Israel começa a celebrar. Mas eu quero perguntar para vocês: vocês são como Moisés, que louva antes da luta? Ou você é como o povo de Israel, Miriam, que só louva depois da luta, depois da vitória? São poucos. A Bíblia diz que só Moisés louvou antes. Só Moisés creu. Só Moisés se posicionou antes da vitória. Quem que se posiciona antes? O maduro. Quem tem maturidade espiritual, ele vê além, ele crê, ele confia, ele não está vendo mais nada. É verdadeiras trevas, ele crê até o fim. Moisés creu. O povo de Israel só louvou depois. Isso significa o que? Carnalidade. Significa o que? Falta de vida espiritual, de experiências com Deus. O que aconteceu com aquele povo que louvou depois? Pereceu tudo no deserto. Nenhum deles entrou. Entrou os filhos deles, graças a Deus. Mas nenhum deles entraram na terra prometida. Isso é muito sério, irmãos. Você é daqueles que louvam antes ou louvam depois? Jó, ele foi além. Sabe o que foi que ele fez? Ainda aí no 42, versículo 10. Vamos ler juntos? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Eu ouço muito isso. Não, pastor, eu não vou liderar agora, eu tenho que arrumar minha casa.
eu estou desempregado, eu estou passando luta no meu casamento, eu preciso de ajuda, eu vou ajudar os outros. Olha aqui, isso aqui é precioso. O Senhor mudou a sorte dele, depois de quê, irmãos? Me ajuda. Depois que ele orou pelos seus amigos. Tem gente que só quer receber oração, né? Não, pastor, eu não me sinto digno de orar por ninguém, eu que preciso de oração. Ei, esse homem aqui estava lascado, tinha perdido tudo, os filhos dele morreram, os bens dele saqueados. Mesmo assim ele orou pelos seus amigos. E olha só, acontece um mistério que envolve fogo aqui. Enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor fez o que, irmãos? Deu o dobro. Então, enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, dos interesses do Senhor, Ele cuida dos nossos. Enquanto às vezes nossa vida está um caos, verdadeiras trevas, você não, eu não sou digno de liderar. Quem que disse? Enquanto esse homem, André Ibner, orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Aqui, vou explicar para você o que Deus fez. Deus curou o corpo físico dele. Deus deu uma família para ele, novos filhos para ele. Não tenho mais tempo de ler, mas depois você pode ler o capítulo 42 de Jó, é muito bonito. E Deus fez o que, irmãos? Dona Socorro? Por favor, responda. O que Deus fez na vida dele? Deu o dobro para ele. E aí você está correndo atrás do dinheiro. Não, pastor, eu tenho que comprar minha casa. Não, pastor, eu preciso ajudar minha mãe. Não, pastor, eu vou casar. Não, pastor, eu tenho que pagar esse financiamento. Não, continua para você ver. O dinheiro vai correr de você. Ele estava trabalhando, fazendo tenda, cuidando de animais para fazer dinheiro? Não. O que ele estava fazendo? Orando pelos seus amigos. Deus abençoou ele. Isso é algo poderoso, irmãos. Tem gente que pensa que o fruto da sua prosperidade é baseado apenas na sua formação, no seu trabalho. Não. Aqui nós estamos vendo o favor de Deus sobre a vida de um homem que orava por outros e foi abençoado poderosamente. As trevas não definiu, a escuridão não pode definir você. Meus irmãos, nós servimos ao Senhor Todo-Poderoso. Independente das dificuldades que você esteja enfrentando, você precisa se lembrar: Deus trabalha em meu favor. Fecha seus olhos comigo. Você pode declarar isso na sua vida, que Deus trabalha em seu favor. Então declare isso: Deus trabalha em meu favor. Diga: eu confio nas promessas do Senhor. Diga: essa escuridão não vai perdurar. Diga isso: já vai amanhecer, um novo dia vai chegar. Diga: eu vou confiar em fé. Diga: eu vou louvar o meu Deus, mesmo em meio à escuridão. Posicione-se. Diga: o Senhor já está trazendo a minha vitória. Oh, meus irmãos, olha para mim. Deus já começou a obra mesmo em meio a essa escuridão. Que obra, pastor? Transformando a tua vida. Quem acha aqui que no período de densas trevas Jó foi transformado também? Eu li aqui com vocês, ele disse: eu conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Deus trabalhou dentro dele. Tem gente que só olha o sofrimento, tem gente que só olha as circunstâncias. Não, Jó decidiu manter os olhos dele fitos no Senhor. E mesmo em meio ao sofrimento, passando trevas sombrias, ele creu na graça e no favor do Senhor. Impressionante. Você crê que você é imagem de Deus? Você crê que você é habitação do Senhor? Você crê que o Senhor está com você, que o Senhor tem um plano e um propósito para a sua vida? Então não tenha medo. Acredite, o Senhor vai fazer.
O Senhor vai operar de forma extraordinária. Gostaria de te convidar a ficar de pé nesse momento. Queria que nós terminássemos essa palavra posicionados assim: as trevas não me definem. O que tem roubado a tua esperança, a tua fé? Que luta de escuridão você está passando? Há esperança para você. Confie em Deus, acredite. O Senhor te encoraja hoje nessa manhã e te firma na fé dele e te dá vitória. Pastor, eu não estou vendo a vitória está a caminho. Se você crê, chega aqui na frente, vamos louvar em minha escuridão, vamos adorar o Senhor, vamos proclamar como Paulo e Silas fez, como Jó fez. Vamos adorar o Senhor. Venha louvando.